Nós estamos aqui com o professor José Passini, que fez a gentileza de nos conceder um momento na sua atribulada agenda aqui em Florianópolis, na região de Florianópolis, onde ele tem cumprido palestras praticamente todos os dias, manhã, tarde e noite. E nós estamos hoje aqui na Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação, Centro Espírita Allan Kardec, no centro de Florianópolis. O professor José Passini é de Juiz de Fora, Minas Gerais, e tradicional expositor, pensador do movimento espírita. Professor, acompanhando o seminário de ontem lá na CEOV, no Campeche, aqui em Florianópolis, a sua palestra hoje, nós vimos que a análise de comunicações mediúnicas é um trabalho que o senhor desenvolve e o senhor está sendo identificado por esse tema já dentro do movimento. Sim. Quando e como iniciou esse interesse e esse trabalho? Como foi isso? Eu conheço obras equivocadas há muitos anos, né? Há talvez uns 50 anos já li obra que merecia assim uma análise e uma publicação para chamar a atenção das pessoas sobre determinados equívocos. Mas eu me dedico assim com mais afinco a talvez aí há uns 20 anos, né? Há uns 20 anos. Com o surgimento da obra de Carlos Antônio Bacelli, de Uberaba, que, segundo o nosso entender, ele pretende estar recebendo mensagens do Dr. Inácio Ferreira, ilustre médico e respeitável médico que trabalhou naquela cidade por 50 anos, no sanatório, o médico que teve coragem há 80 anos atrás enfrentar o meio médico declarando-se espírita e tratando de doentes dentro de um sanatório espírita, como médico psiquiatra e como espírita, que fez tratamento através de desobsessão e através de passes, água fluida, etc. Acontece que começou esse médium lá em Uberaba, depois da desencarnação do Chico, a receber mensagem do Dr. Inácio Ferreira, desencarnado naquela época, já há 15 anos, e que se mantivera até então silente no mundo espiritual. E nós notamos assim uma disparidade muito grande entre aquilo que o nosso irmão médium recebia com o que era de se esperar de um médico que havia deixado nome e livros de psiquiatria à luz do espiritismo escritos, que foram até traduzidos para o estrangeiro, um homem sério, né, falando assim verdadeiras barbaridades, né, num linguajar chulo, rasteiro, agressivo, e direcionando principalmente as suas acusações contra o movimento espírita, contra espíritas sérios e contra a Federação Espírita Brasileira. Tudo isso num linguajar muito debochado, muito rasteiro, incompatível com a dignidade daquele homem, cuja imagem nós tínhamos, embora não tivéssemos conhecido pessoalmente, mas já o conhecíamos de fama e conhecíamos através das obras. Ora, 15 anos depois, uma criatura dessa desencarna, é de se esperar que houvesse uma melhora, né, uma conscientização mais profunda das realidades da vida. Entretanto, isso não se deu através da mediunidade do Bacelli. E ele se refere, por exemplo, ao Hospital Esperança, fundado por Eurípides Barçanufo no mundo espiritual. Eurípides Barçanufo diz Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, da existência desse Hospital Esperança mesmo, e da origem, tudo falou certo. E que o Dr. Inácio Ferreira era diretor de uma ala do hospital.
já no livro do Bacelli, o doutor Inácio se comunica lá, diz que era o diretor do hospital. E ali ele faz uma série de queixas, inclusive não sabe quando eu vou, não sei quando é que eu vou me livrar desse karma. Ora, nós espíritas aprendemos que servir no mundo espiritual é uma honra. O deferimento de uma oportunidade de servir, né, demanda uma série de pré-requisitos atendidos. Diga-o André Luiz, ou disse o André Luiz, né, médico desencarnado e etc., que não era nenhum facínora, ele só fez mal a ele próprio, né? Mas ele demorou, o ministro Clarence, quem já leu o Nosso Lar com atenção, ou estudou o Nosso Lar, vai ver que não se entra num trabalho espiritual organizado pelos planos superiores, né, assim, de graça. Então, se o doutor Inácio era esse espírito que foi diretor, já era diretor de uma ala do hospital fundado por Eurípides Bassanufo, essa figura era incompatível com a figura que o médium Carlos Antônio Bacelli fez. Então nós fizemos uma análise dos dois do doutor Inácio, transcrito pelo Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, e de Antônio Carlos Bacelli, e vimos que eram duas personalidades diferentes. Sem termos a pretensão de escritor ou de analista de livros, escrevemos um trabalhozinho e demos aí para algumas pessoas, não sei para quem, eu sei que foi cair na mão de uma revista, do editor de uma revista do Aurora, lá do estado do Rio de Janeiro. E aí essa revista foi bater lá no Paraná, onde há um site, uma revista espírita eletrônica, O Consolador, muito bem feita, muito bem elaborada. Você conhece O Consolador? Sim. Pois é. Então lá ele publicou o meu trabalho também. E o Carlos Antônio Bacelli, lá de Uberaba, tomou conhecimento, recebeu e tal, porque o fundador do jornal que era publicado lá, ele publicou, não foi no Consolador, publicou no jornal O Imortal. E o fundador desse jornal era lá de Uberaba. Aí o Bacelli reclamou para ele, estava quase, o diretor ia deixar até a direção, porque ele exigiu que publicasse uma carta do Bacelli. Ele disse que só daria publicação à carta do Bacelli se houvesse espaço também para me manifestar. Como não houve uma concordância nesse sentido, ficou deixado, então ficou o assunto morto. Aí o Bacelli me escreveu e tal, me chamando de inquisidor, e querendo reavivar o Index Librorum Prohibitorum da igreja e tal, e tal, e tal. E ficou por aí. E aí eu falei, essas obras precisam ser examinadas. Comecei a examinar a série de livros que ele produziu a catadupas, e cada vez mais denegrindo a imagem do doutor Inácio. Então fui escrevendo essas análises e foram colocando na internet. Eu nunca coloquei nada na internet. Não tenho blog, site, essas coisas, nem entendo nada disso, mas eu sei que publicaram tudo. Houve uma divulgação espontânea desses textos que o senhor foi produzindo. Sim, foi uma divulgação espontânea. Eu digo sinceramente, eu não entreguei nada pedindo à pessoa, publica no seu site, no seu blog. Eu sei que está tudo publicado. E eu ponho à disposição de quem quiser receber, porque aí eu fiz análise também de outros autores. Vanderlei Soares de Oliveira, de Robson Pinheiro, de André Luiz Ruiz, e de um espírita desencarnado já há muitos anos, que escreveu 2 livros muito ruins, né? Depois de ter escrito um trabalho excelente, quando ainda não era espírita, ou estava se tornando espírita, se tornou em função de uma reunião de materialização com o médium Peixotinho, lá em Guaratinguetá. Ele, que era delegado de polícia, fora convidado a assistir a essa reunião. E ele, com a acuidade de um policial, ele verificou tudo, né? Tudo. E concluiu que era uma verdade, tanto que ele escreveu um livro, Materializações Luminosas. Se tornou espírita, desenvolveu mediunidade, se tornou político, fundou um jornal em São Paulo, e aí ele passou a ser mal assistido. Escreveu um livro denominado
Sexo Além da Morte, depois escreveu o Abismo, né? São livros assim que atormentam muito as criaturas, sabe? E tal. Então eu entrei, me tornei aí um analista sem eu querer, né? Mas eu imagino que esse trabalho, pelo menos para esses médiuns que publicam, ele é um trabalho visto como antipático, né? Assim, É um trabalho. profundamente. Então, a minha pergunta é, quais são, existem reações contrárias ao senhor? Existem ataques pessoais ao senhor a partir dessas análises críticas? Só do Carlos Antônio Batelli, ele se manifestou, mas também só uma vez, né? Uma longa mensagem que ele me mandou pela internet, a qual eu respondi, né? Também pela internet, e ficou nisso mesmo. Eu fui convidado não, houve um debate promovido por Alamar Regis de Carvalho, uma pessoa que está aí mexendo com televisão, com espiritismo, misturando um pouco o profissionalismo com o espiritismo. E esse nosso irmão Alamar eu considero assim um pouco oportunista. Eu falo assim aqui, publica isso, que o que eu falo perante Jesus, falo perante a espiritualidade, então eu não tenho papas na língua para ficar fazendo metáforas. Ele promoveu um debate com umas pessoas lá altamente envolvidas com a divulgação dessa literatura equivocada, que lamentavelmente hoje, até faria aí uma gracinha, falando por desgraça, né? Graça aí no meio espírita, né? E pôs lá, mas não me convidou para ir pessoalmente para ter um debate com o Batelli, porque eu estou à disposição de qualquer desses médiuns cujas obras eu analisei, né? Estou à disposição deles para um debate público, para qualquer coisa, a qualquer momento. Eu não tenho nada a esconder, né? E nada a temer também. Nada a temer também. Professor, uma coisa que nos admira, vendo o seu trabalho aqui em Santa Catarina, né? O senhor já está com 89 anos de idade. Sim. E o senhor está cumprindo um roteiro aqui de jovem de 30, 40 anos de idade. Então, da onde vem essa energia, essa motivação para continuar o seu trabalho dentro do movimento espírita? É a nossa firmeza no bem, no trabalho do bem, a nossa certeza de que não estamos sós, né? Que temos aí espíritos interessados também no nosso trabalho, e nós somos simplesmente um instrumento desse trabalho, né? Sem ser médio ostensivo, né? Aprendemos na doutrina espírita que todos nós temos em certo grau mediunidade, né? Então eu aqui, parafraseando o Chico Xavier, eu digo que eu sou apenas aquela besta de carga, né? O Chico falava isso, né? Que ele era um animal de carga, que a espiritualidade não me compara ao Chico, mas pelo menos nesse aspecto de me colocar e de reconhecer em profundidade e cobrar dos espíritos também ajuda para me manter assim razoavelmente lúcido e de pé, né? Eu cobro, né? E qual o papel da sua esposa, Dona Norma? Eu vejo que ela lhe acompanha em todos esses Sim. momentos, nos seminários, nas palestras, Sim. né? Qual o papel da Dona Norma na sua trajetória dentro do Espiritismo? Nós temos uma longa história, né? Porque ela se tornou espírita algum tempo antes de se casar comigo, né? Foi minha aluna de Esperanto e nos tornamos evangelizadores juntos. Porque quando nasceu o nosso primeiro filho, nós começamos a pensar, ela de origem católica, mas se tornou espírita, convicta e tal. E nós vimos, ela frequentou o catecismo católico, etc. e tal, tem família católica, até tia, freira, etc. E ela reconhecia perfeitamente, eu não precisei doutriná-la, né, sobre o valor da evangelização da criança. Porque eu próprio, nascido em família espírita, convivi com mediunidade desde que eu abri os olhos para o mundo. Minha mãe era médium e naquele tempo fazia reuniões mediúnicas em casa. E nunca raciocinei fora da reencarnação. Então, me habituei ao evangelho, essas coisas assim, cara. Mas não havia, na minha cidade, lá no interior do estado de São Paulo, né,
onde eu fui criado, em Lins. Nasci em Nova Itapirema, mas fui criado em Lins. E lá não havia evangelização da criança. Começou a evangelização da criança quando eu já era grandinho, mas era catecismo espírita. E era uma coisa de decorar conceitos, etc. Eu cheguei a levar meus irmãos lá. Na época, em 1946, quando foi fundada a Mocidade Espírita de Lins, meu pai era o mentor da mocidade, mentor encarnado, porque as mocidades espíritas antigamente tinham uma pessoa com mais experiência, que era o mentor, ele orientava os jovens. Depois houve uma revolução em 68 no mundo inteiro, né, uma libertação dos jovens aí e tal. E as mocidades deixaram de ter um mentor. E meu pai, mas eu nunca frequentei uma reunião, porque exatamente no ano em que eu saí, logo em seguida foi fundada a mocidade. Eu fui descobrir o espiritismo mesmo, assim, prático. Convicção espírita eu tinha, de mediunidade, reencarnação, evolução, essa coisa toda. Mas eu comecei a trabalhar mesmo como espírita, a frequentar e me iniciei nas palestras em Juiz de Fora, cidade onde a minha esposa nasceu. Então já contei, nós nos encontramos. Então, eu vi, quando nós tivemos o primeiro filho, a falta que me fez, ou me tinha feito, a evangelização da criança e do jovem. Porque analisando a minha vida, eu vi que eu estive à beira de muitos precipícios de desencaminhamento da minha encarnação, que eu não precisaria ter tomado dado tanto trabalho ao mundo espiritual, que eu sei que eu fui muito ajudado, tenho certeza disso, que não caí em várias esparrelas que a vida me apresentou. Se eu tivesse frequentado, eu não teria uma evangelização da criança, tivesse mais Jesus mais presente no meu coração, não fosse só intelectualmente espírita, mas sim evangelicamente espírita, eu então não teria dado tanto trabalho à espiritualidade. Não me comprometi, graças a Deus, com nada, mas poderia ter, porque eu analiso muito a minha trajetória na Terra, eu vejo que eu estive várias vezes na beira, com o pé já fora do chão, para cair na vida. Aí nós começamos, então, nos tornamos evangelizadores e trabalhamos por muitos anos na feitura de planos de aulas para a evangelização da criança, desde o tempo do mimeógrafo a álcool. E Juiz de Fora exporta planos de aula de evangelização. Né? Há um site de onde podem ser baixados esses planos de aula. E no tempo que não havia ainda nada disso, ainda do mimeógrafo a álcool, depois evoluiu para o mimeógrafo a tinta, nós exportamos aulas, 2.000 folhas, para o Iraque, no tempo em que havia uma colônia brasileira lá, estava construindo estradas lá e havia crianças espíritas lá. Como também levamos uma mala cheia de aulas para Portugal, né? Porque Portugal tem um movimento espírita semelhante ao brasileiro, não com essa pujança, com esse valor, mas tem. Então nós estamos entrosados nisso há anos. Que ótimo. Uma grande mulher ao lado de um grande homem. Professor... É opinião sua que eu respeito, mas não concordo. Nós somos trabalhadores. O nosso movimento espírita, aqui no Brasil, ele está como que finalizando uma etapa em que nós tivemos grandes referências. Nós tivemos Chico Xavier, nós temos ainda ao nosso lado Divaldo Pereira Franco e José temos Raul Teixeira. Raul Teixeira está entre nós ainda, com uma presença muito marcante. E nós temos aí várias lideranças novas que estão despontando, como por exemplo Haroldo Dutra Dias, que tem um trabalho muito forte em Minas Gerais. Eu queria a sua opinião sobre esse futuro próximo do movimento espírita. O que nós podemos vislumbrar com essas novas lideranças? Nós temos ainda lá no Amazonas, né, o Alberto Almeida, né, que conhecemos há muitos anos, já em Juiz de Fora. Né? Ele já não é tão jovem, mas ele ainda permanece no movimento. Temos assim muitos espíritas bem sintonizados com a espiritualidade superior, trabalhando bem. Agora eu vejo assim com uma certa preocupação
determinadas posições no meio espírita, sabe? Por exemplo, na FEB. A FEB, nós sabemos que a influência de Jean-Baptiste Rustin, através dos 4 evangelhos, né, vem desde os primórdios da FEB aqui no Brasil. Mas nós devemos reconhecer para as pessoas que dizem, mas Bezerra de Menezes adotava as obras de Rustin, Saião, né, Dion Ribeiro, Bittencourt Sampaio, são grandes espíritos, né? Bittencourt Sampaio é um espírito de esfera de Bezerra de Menezes, de altas esferas. Eles eram rustenguistas. Mas acontece que a obra de Rustin, eles oriundos do catolicismo, e todos eles bons católicos, fervorosos, etc., quando surgiu a obra de Rustin, caiu nas mãos dele ao lado da obra de Kardec. E a obra de Rustin representa uma ponte para aqueles que veneram a pertença à virgindade de Maria, né, que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, teve uma concepção milagrosa, etc. e tal. O catolicismo, isso é verdade ainda para o catolicismo. Os protestantes não aceitam, nem aceitam Maria, culto a Maria, nada. Mas para o católico, essa proposta de Rustin do corpo fluídico de Jesus, que Maria não teria se comprometido com o pecado original, que é tão alardeado pela Igreja Católica, naquele tempo muito mais que hoje, né? Foi uma ponte para eles entenderem, aceitarem a tese espírita da reencarnação e etc. e tal, a obra de Rustin, que infelizmente continha, por ser altamente orientada pelas hostes espirituais ainda ligadas ao catolicismo do mundo espiritual, ainda mantinha essa ideia da tese da virgindade de Maria, que Jesus nasceu por concepção do Divino Espírito Santo. E Rustin dá uma forma um tanto mais moderna, mas a tese é essa ainda, que Jesus não tivera um corpo físico, que ele também não explica muito, né? Mas Maria teve uma pseudo-gravidez. Ela se imaginou grávida, e então teria, segundo Rustin, tido a criança lá, os espíritos superiores levaram um bebê fluídico para ela, e ela foi envolvida. Eu vi até um artigo do Luciano dos Anjos, há mais de uns 50 anos atrás, escreveu pelo Reformador, o caso mais belo de pseudocieses, de uma pseudogravidez, né? E diz lá que Maria, então, era envolvida pelos espíritos superiores. Eu questiono muito essa obra, porque como é que o espírito superior vai tomar parte de uma farsa, né, numa enganação? Mas aí me dizem, por que Bezerra de Menezes foi para o Rustenguista? Foi a ponte que eles encontraram, mas nenhum deles se manifestou em favor de Rustin depois de desencarnar. Nenhum. E Rustin teve até algumas diferenças com Kardec. E escreveu, eu tenho escrito isso, tenho um exemplar dos 4 Evangelhos, de edição de 1942, em que há um escrito de Rustin contra Kardec. As edições posteriores dos 4 Evangelhos não publicaram mais essas páginas, tiraram as páginas, mas eu tenho. E mandei até para o presidente da FEB atual, que me preocupa muito essa situação teimosa da FEB em manter essa tese completamente absurda, né, e anticientífica, e mostrando espíritos superiores tomando parte numa pantomima. Jesus teria fingido que nasceu, teria fingido que mamou, porque dizem os espíritos de Rustin que os espíritos superiores tiravam da boca do menino o leite que Maria produzira, né, para amamentar o menino, e
tiravam o leite, como escondiam a comida que Maria fazia para Jesus, colocava no pratinho da criança, né? Eles escondiam a comida, né? Então você vê que é uma coisa... E, lamentavelmente, a Federação Espírita Brasileira tem um conselho superior, autorrenovável, que não reflete o pensamento espírita, a evolução do pensamento espírita. Porque ele não é constituído por, como seria de se esperar, por presidentes das entidades estaduais do espiritismo. Não são esses representantes, é um conselho Federativo Nacional. Federativo Nacional, mas que fica lá, né? Chamado Conselho Superior, né? E eles se autorrenovam. E há espíritas lá, são nomes assim completamente desconhecidos, não são atuantes. Então, eles não conhecem a realidade do espiritismo. É o remanescente aquela organização cardinalícia da Igreja Católica Romana. Aí nós vemos a força que a Igreja Católica Romana tem ainda no plano espiritual. Com certeza. Então eu vejo com muita preocupação isso, sabe? Esse novo presidente declarou numa entrevista um confrade nosso lá de Brasília, muito atuante, Jorge Hessen, ele declarou que a federação vai editar novamente o Ato Evangélico, que a última edição foi de 1971. Vai editar. Isso aí vai causar muito problema no meio espírita. Professor, uma mensagem final aos trabalhadores, aqueles estudiosos espíritas, né, desde o jovem até o adulto, que muitas vezes ficam confusos, né, com essas obras que o senhor mesmo citou, que são obras que nos desencaminham. Uma mensagem sobre o que ler e o que ouvir hoje para essas pessoas. Paulo, o apóstolo, disse: examinai tudo, retende o bem. Em outra ocasião ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Examinai tudo, retende o bem, tem sido interpretado equivocadamente por alguns espíritas, né? Então eu não posso restringir, você está me restringindo o meu direito de ler, não. Não estou restringindo o direito de ninguém. Estou chamando a atenção para as casas espíritas e para os espíritas particularmente, tomarem cuidado com o que eles passam à frente em nome do espiritismo que não nos pertence. Se eu tenho o direito de ler qualquer coisa, eu tenho o dever de só passar para frente aquilo que for legitimamente espírita. Então, há uma confusão de muita gente nesse sentido. Nós temos o direito de ler tudo, mas não temos o direito temos o dever de preservar o nome da nossa doutrina. Então eu recomendaria aos jovens, né, o cuidado com aquilo que falam em nome da doutrina. Se você vai usar uma tribuna, você tem de saber o que você fala, não botar opinião pessoal, né? Você divulgar mensagens, folhetos, livros e etc., que sejam seguramente espíritas, cujos conteúdos estejam em concordância com Jesus, com Kardec, com os bons espíritos, e seja uma mensagem vazada numa linguagem superior, que não significa um purismo, um preciosismo linguístico, mas sim uma linguagem nobre e elevada, como se espera que a linguagem que nós vamos ouvir no mundo espiritual organizado no bem. Ok. Professor, muito grato por esse seu tempo, pela sua atenção. A Rádio Fraternidade fica à disposição do senhor. Muito obrigado. Um bom retorno ao senhor e à dona Norma para Minas Gerais. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Quem agradece sou eu.